Tô achando seu inglês meio capenga, meio indisposto. Deixa comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês aqui nesse consultório. Você é atendido na hora. Ô, Paulinho, não é por nada não, mas quando você vai devolver a minha furadeira? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, ajude a UTI a hypar e compartilhe o vídeo com os seus amigos, seus parentes, com a sua astróloga que disse que em 2025 você vai receber uma proposta irrecusável. Será? Chegamos na aula 4, a última aula do verbo haver na prática. Se você não está acompanhando, o Paulinho vai deixar os links para você aqui na descrição do vídeo para você assistir as 3 aulas. Depois você volta aqui, senão não faz sentido. Você que está acompanhando já sabe como o verbo haver funciona. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai ver a aplicação, vai ver o verbo haver em várias frases. Só para a gente reforçar, para a gente fechar o verbo haver. E já que a gente vai fazer isso, não custa a gente dar uma olhada nele de novo. Verbo haver. Haver é infinitivo, né? O verbo haver conjugado, como é que é? A, houve, havia. Então, haver é infinitivo. Verbo não conjugado. There mais to be. There é o sujeito do verbo haver. Ele não é traduzido, você lê, você escreve, mas você não fala ele. É super esquisito mesmo, mas é assim que funciona. Então, o sujeito é there, mais to be. To be é quem conjuga. Quem manda nesse negócio aqui é o to be. Portanto, o verbo haver é o verbo to be com um único sujeito, there. Mais moleza que isso é impossível. Vamos conjugar então. Presente singular, there is. Presente plural, there are. Passado singular, there was. Passado plural, there were. É só isso que a gente tem que saber. A outra reunião. Presente, outra reunião, singular, uma reunião só. Então, só pode ser there is, porque there are é plural presente. There is another meeting today. E para interrogar, sendo o verbo to be que manda na coisa, é só colocar o verbo to be antes do sujeito, que é there. Is there another meeting? Olha lá. There is there. Né? A outra reunião hoje, is there another meeting today? Não há. É só negar o verbo to be. There isn't another meeting today. Não há outra reunião hoje. E para interrogar, é só colocar isn't antes de there. Olha lá. There isn't. Isn't there another meeting today? Não há outra reunião hoje. Lembrando que você pode trocar a por tem. Eu deixei aqui por uma questão de formalidade. A gente pode trocar e faz isso com frequência. Troca a por tem. Haver por ter. Para soar mais informal. Mas se eu trocar aqui, não tem outra reunião hoje, continua sendo o verbo haver. Cuidado com isso. Não vá conjugar com o verbo ter, que não faz sentido, tá? Eu deixei aqui a, mas você pode simplesmente trocar por tem. Olha lá. Tem outras alternativas. Zero problema. Mas é o verbo haver. Há outras alternativas. There are other alternatives. Vamos perguntar? Are there other alternatives? Vamos negar? There aren't other alternatives. Não há outras alternativas. Aren't there other alternatives? Não há outras alternativas. Voltando. There aren't there other alternatives? Houve uma auditoria semana passada. Houve, passado, uma auditoria. Singular. Então não pode ser there were. Tem que ser there was. There was an audit last week. Vamos perguntar? Was there? De novo. There was. Was there an audit last week? Houve uma auditoria semana passada? Vamos negar? There wasn't an audit last week. Para interrogar, wasn't antes de there. Olha lá. Wasn't there an audit last week? Houve duas. Opa, duas. Houve passado, só que agora a gente tem plural. Portanto, não pode ser there was. Tem que ser there were 2 audits last month. Houve 2 auditorias mês passado, ou teve 2 auditorias mês passado. Vamos interrogar? Olha lá, there were there were. Were there 2 audits last month? Houve 2 auditorias mês passado? Vamos negar? There weren't 2 audits last month. Não houve 2 auditorias mês passado. E para a gente interrogar, a gente já sabe, né? Você sabendo como funciona e tendo a prática, fica automático. Você nem vai pensar em português mais, tá? É só inverter. Weren't there 2 audits last month? É só isso. É moleza. Veja que interessante. Acho que tem. Acho que tem o quê? Que raio está acontecendo aqui? É o verbo ter? Ou será que é o verbo haver? Vamos substituir. Acho que há. Funciona. É o verbo haver. Só muito formal. Por isso que a gente diz acho que tem. Mas ainda é o verbo haver. Portanto, é o contexto
que vai dizer se o verbo se trata do verbo haver e também se é singular ou plural. Veja, acho que tem. O que está acontecendo? Quem está na conversa sabe. Vou criar um contexto. Digamos que eu digo, Paulinho, fica esperto aí, Paulinho. Que eu pergunto para ele o seguinte, Paulinho, tem outra garrafa de vinho aí? Ele diz, acho que tem. Singular, presente. I think there is. Mas se eu disser, Paulinho, dá uma olhada lá. Veja se tem outras garrafas, mais garrafas de vinho. Ele vai dizer, acho que tem. Acho que há. I think there are. Então, só dá para saber se é presente. Melhor dizendo, se é singular ou plural, analisando o contexto. Se alguém te perguntar, como é que diz acho que tem em inglês? Você tem que perguntar para a pessoa, o que está acontecendo? Senão não dá para traduzir corretamente, tá? Vamos ver agora a famosa question tag. O que é question tag? É quando você afirma alguma coisa e depois confirma negando. Ou o contrário, nega e confirma afirmando. Veja o exemplo. Há outra alternativa. Não há? Posso também traduzir como tem, né? Tem outra alternativa. Não tem? Está no presente e é singular. Então é there is. Tem muita gente, como entende que é pergunta, quer fazer a pergunta aqui na primeira frase. Não é is there. A pergunta está na segunda frase. Não há? Então fica there is another alternative. Isn't there? Legal? Vamos fazer o contrário. Não há outra alternativa. There isn't another alternative. Is there? Não vai esquecer o there, hein? Is there. Só inverter. Há outras alternativas, não há? Agora é presente mais plural. There are other alternatives. Aren't there? Não há outras alternativas. There aren't other alternatives. Are there? Havia outra alternativa. Agora é passado singular. Havia outra alternativa. Não havia? There was another alternative. Wasn't there? Não havia nenhuma outra alternativa. Havia. There wasn't any other alternative. Was there? Havia outras alternativas. Agora é passado, mas é plural. Havia outras alternativas. Não havia. There were other alternatives. Weren't there? Não havia outras alternativas. Havia. There weren't other alternatives. Weren't there? Esse aí é o famoso question tag. É só praticar que você não erra. Você que vem me seguindo já me ouviu falar sobre o poder dos tempos verbais e como é importante conhecer os tempos verbais. Por quê? Porque sem conjugar tempo verbal não tem ação. Nada acontece. É importante ou não é? Vou te dar um exemplo aqui. Com 3 tempos verbais simples. Com 3 tempos verbais simples, você já consegue se comunicar de forma eficaz. E o segredo é aprender todos os tempos verbais o mais rápido possível. Estou falando aqui de 4 meses em aula comigo. 3, 4 meses é a média. Às vezes antes, às vezes um pouquinho depois, mas em 3, 4 meses você aprende basicamente todos os tempos verbais e aí você começa a se comunicar. E você precisa de vocabulário, óbvio, né? Mas aqui a gente tem 3 tempos verbais. Eu já ensinei aqui o verbo to be, que está aqui. A gente está acabando de ver o verbo haver no presente e no passado. E aqui a gente tem o quê? Presente simples. Eu não abordei o presente simples aqui ainda. Vou fazer isso. Mas todo mundo, eu não conheço uma pessoa nesse planeta que não sabe dizer eu não sei em inglês. Então, tá aí. Mas ele é um tempo verbal super simples. Eu não sei. I don't know. Você sabia? Não sabia? Se há outra peça no estoque. Verbo haver, singular, presente. If there is another part in stock. Olha lá. Que vocabulário você tem que saber? Como diz peça. Peça, stock, in stock. Tá? Estou checando isso. Eu estou checando isso. Vou lá no computador checando o sistema, por exemplo. Né? Verbo to be no presente. I am checking that. Só isso. Então, é uma frase simples. Você, dominando os tempos verbais com um vocabulário mínimo, por exemplo, você começa a trabalhar em inglês. Você pode fazer uma entrevista para arrumar um emprego, para começar a ganhar dinheiro, para entrar no mercado de trabalho. Super importante. O verbo haver, para a gente fechar a coisa aqui, é conjugado com todos os tempos verbais. Mas a gente tem que começar do começo. Não dá para começar do fim. Não faz sentido. Qual é o começo? O que a gente viu agora aqui. O verbo haver no presente e no passado. Porque ele é conjugado com os outros tempos verbais. Veja, precisa haver outra reunião para discutir isso. Precisa haver é o verbo haver conjugado com o presente simples. Pode ser que haja. Olha lá que esquisito. Esquisito para quem não conhece. Depois que você conhecer, não vai ser mais esquisito. Pode ser que haja outra festa semana que vem. Se tiver festa, me convide. É o verbo haver conjugado com o verbo auxiliar modal. Vai haver outra palestra na quinta. É o futuro, verbo haver conjugado no futuro. Já tinha havido um problema com essa máquina. É o verbo haver conjugado com o past perfect. O pessoal acha que é difícil. Não é. É difícil para quem não sabe conjugar tempo verbal. Se você souber, fica fácil. Legal?
Então, a gente termina aqui o verbo haver. Se você tiver alguma dúvida, é só escrever nos comentários e a gente se vê na próxima consulta.